E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo educativo e informativo aqui no canal para a gente falar sempre, de boas empresas. Nós temos mais anúncios de dividendos, nós temos também resultados trimestrais importantes que estão sendo divulgados aí no decorrer dessa semana. É sobre isso que nós vamos falar em mais um vídeo e já indo direto ao ponto, sempre começando aí com os dividendos. Nós tivemos a Gerdau e a Metalúrgica Gerdau que anunciaram aí seus pagamentos hoje, são dividendos e juros sobre capital próprio. A Metalúrgica Gerdau vai pagar aí 5 centavos em dividendos e 25 centavos em juros sobre capital próprio. E a Gerdau, aqui já é a GGBR3 e GGBR4, que vai pagar aí juros sobre capital próprio no valor de 51 centavos por ação. E aqui eu deixo em destaque para você as datas de pagamento, mas a data para você ter direito a esses proventos é até o dia 15 de maio agora. A empresa também divulgou o resultado trimestral, eu vou comentar já já. Vamos passar aqui para a Klabin, mais um anúncio aí de dividendos hoje. A empresa anunciou aí o montante de 389 milhões, cerca de 7 centavos por ação ordinária e preferencial e cerca de 35 centavos por unit. O pagamento, segundo a empresa, vai ser no dia 16 de maio de 2023 e a data X, informada aí pela Klabin, será o dia 8 de maio agora. Então, a data até o dia 5 de maio agora. Klabin que também divulgou o resultado trimestral, já nós vamos dar uma passada aí nos números. Ainda em relação a dividendos, a Taesa divulgou aí um pagamento de dividendos, uma sobra, esse pagamento aqui de 7 centavos por unit e cerca aí de 2 centavos por ação ordinária e preferencial, que serão pagos até o dia 31 de dezembro, com a data até hoje apenas. Muita expectativa em relação à Taesa, vai ter resultado trimestral dela também sendo divulgado daqui a pouco. Esse ano nós vamos ter leilões de transmissão, como já é conhecido aí do mercado, então muita expectativa em relação à Taesa, o que a empresa vai fazer, será que vai mesmo ter o follow-on lá na frente? Enfim, vamos aguardar. E agora, então, seguindo ainda com as elétricas, mas agora falando de resultado trimestral, nós tivemos aí a Transmissão Paulista, que divulgou seu resultado trimestral aí, primeiro trimestre de 2023. Os números vieram bons, começando aqui pela receita líquida para vocês. A empresa cresceu nessa linha, mais de 24% aí de receita líquida, atingiu 892 milhões. O EBITDA também avançou bastante, aí atingiu 739 milhões, foi uma alta de mais de 38%. Isso aqui é muito positivo, porque diminui a alavancagem da empresa. E aí tem um detalhe importante, que é a questão dos dividendos e investimentos. Já eu comento mais um pouco sobre isso. Mas com isso, a empresa reporta aí um lucro líquido de 306 milhões, quase dobrou o lucro em relação ao ano passado. E aí a gente chega no ponto, que eu falei, alavancagem. Quando o EBITDA sobe, a relação dívida líquida sobre EBITDA cai, ela diminui, o que é muito bom, muito positivo aí para a empresa. Então hoje, essa relação dívida líquida sobre EBITDA está em 2,7 vezes. Então é um patamar confortável, entre aspas, onde a empresa teria condições de pagar dividendos razoáveis, se fosse o caso, na minha opinião, acho que não vai ser isso, porque conforme eu falei, nós vamos ter leilões em breve, então isso aqui deixa a empresa mais tranquila para ser talvez mais agressiva aí nos leilões, se ela achar necessário. E aí nós chegamos no ponto aí dos investimentos, que é o que ela vem fazendo, não só em reforços e melhorias nos seus ativos atuais, mas também em novos projetos. Ela aumentou aqui mais de 30% seus investimentos e a estimativa até 2027 é de 10 bilhões de investimentos previstos e que inclusive é quando termina aqui o fluxo de recebimento da RBSE. Então aqui é o ponto que o mercado está meio, talvez cismado, digamos assim, em relação à empresa e talvez por isso travando um pouco aí as cotações no curto prazo. Eu já expliquei sobre isso aqui num outro vídeo aqui no canal, que eu vou até deixar aí no card para vocês darem uma olhada para entender melhor essa questão da RBSE. Mas essa informação, ela é pública, o mercado já sabe que esse fluxo vai acabar depois aí de 2027 e 2028. E talvez a pergunta, e depois desse período, qual vai ser aí as fontes de receita da empresa? Bom, depois disso, é o que eu já falei, são os investimentos aí da empresa, que vão ter que compensar essa perda, entre aspas, digamos assim. E nesse ponto, entram aí as questões dos leilões, que vão vir. O mercado também pode estar cismado em relação a isso, porque
a Transmissão Paulista também precisa arrematar mais lotes, os investimentos não podem parar, e aí a gente tem um cenário de juros alto, né, que encarece a dívida das empresas, não é só da Transmissão Paulista, mas em relação à Transmissão Paulista, né, a gente já tem aí um custo relevante, né, dessa dívida que a empresa está arcando por conta dos juros altos. Então, isso vai talvez limitando aí o upside no curto prazo. Mas eu volto a lembrar, essa realidade não é só para a Transmissão Paulista, é para todas as empresas, e é nessas horas aí que a gente tem que compreender o negócio e se manter firme sem desespero, tá? Porque lá na frente podem vir maiores lucros e as cotações tendem a seguir a lucratividade da empresa. E por que a gente pode concluir isso? Por conta do negócio da empresa, né, que é muito previsível, é um negócio gerador de caixa, né? Vejam aí que a margem operacional da empresa no trimestre foi de mais de 82%. Isso aqui é a margem de lucro operacional do negócio da empresa, né, onde ela simplesmente precisa manter as linhas de transmissão funcionando, né, e continuar investindo aí nas melhorias e em novos projetos e arrematando leilões principalmente. A empresa sabe como que faz, então, no geral, aí, eu acho que o resultado veio muito positivo, impulsionado principalmente pela entrada em operação de novos projetos. Também tiveram os reforços e melhorias que contribuíram para melhorar o resultado. O impacto positivo também, né, no reajuste inflacionário, que é outro ponto muito positivo nesse negócio de transmissão. E além, né, da recomposição parcial aí do RBSE, onde eu já mostrei, né, nós estamos nesse ponto aqui e do meio do ano para frente vai se normalizar até 2027, 2028. Então, pessoalmente falando, não é nenhuma recomendação de investimento, eu sigo confiante aí com Transmissão Paulista para o longo prazo. Acho que o resultado foi bastante positivo. Vamos agora falar de Klabin. A empresa também divulgou hoje aí seus resultados do primeiro trimestre de 2023, começando aí com a receita líquida, que foi de 4,8 bilhões. Foi um crescimento aí de 9% na comparação anual. O EBITDA ajustado foi de 1,9 bilhão, um crescimento aí de 13% na comparação anual. E vejam, né, que a margem EBITDA, que é a margem operacional, né, do negócio principal da empresa, subiu, chegou aí a 40%, muito bom. Certamente a empresa teve aí um aumento de receita superior ao aumento dos custos, né, o que se traduz em maior EBITDA, né, favorecendo bastante essa linha. E com isso, o lucro líquido da empresa foi de 1,2 bilhão no trimestre, foi uma alta relevante de 44% na comparação anual e 60% no trimestre. A alavancagem da empresa diminuiu um pouco, né, ficando aí em 2,6 vezes. Aqui é um ponto importante também em relação à Klabin, porque é outra empresa que fez investimentos bilionários. O mercado ficou muito cismado, né, bem com o pé atrás aí na ocasião, por conta da alavancagem, que na época aí do investimento realmente era alta, mas a empresa vem melhorando seu operacional e transformando esses investimentos em retornos consistentes. A gente vê aí pelo ROIC, né, que é o retorno sobre o capital investido, se mantendo perto dos 20%. Essa métrica em específico, ela considera o investimento com capital de terceiro, né, com as dívidas que ela toma emprestado, né, que sempre foi muito questionada pelo mercado em relação à Klabin, mas como nós vemos aí, né, mais uma vez a empresa provando que consegue crescer com dívida, lembrando, né, que o principal investimento dela nos últimos anos, né, que é o projeto Puma, nem está 100% ainda, está quase. A previsão aí é para junho agora de 2023. Então é mais uma empresa que eu particularmente vejo muito crescimento aí pela frente para a Klabin. Eu vou até trazer um vídeo mais completo sobre ela mais à frente para a gente abordar outros pontos importantes aí da empresa. Mas o mercado aprovou aparentemente aí o resultado. As ações estão inclusive em alta no dia de hoje. Bom, vamos agora de Gerdau. A empresa também divulgou seus números. O lucro caiu, né, como já era previsto. Começando aí pela receita líquida da empresa, que teve uma queda aí de 7,2% na comparação anual e uma alta de 5,1% no trimestre. Somou então 18,8 bilhões. O EBITDA caiu mais de 25% na comparação com o mesmo período do ano anterior e no trimestre subindo aí 19%, reportando 4,3 bilhões. E com isso, o lucro líquido da empresa também foi de queda na comparação anual, 18,8%, e uma alta no trimestre de 79%, atingindo aí 2,3 bilhões. Então, no geral aí, acho que os números foram de queda, né, como a gente pode ver,
sem muita surpresa, acho que seria praticamente impossível a empresa bater os números recordes que foram reportados em 2022. Hoje o cenário é muito diferente economicamente falando, mas a empresa segue, né, com um operacional muito bom. A empresa está gerando muito caixa, né? O endividamento da empresa segue muito baixo, está em 0,3 vezes, é muito pouca coisa aí frente à posição de caixa da empresa, mas tem aquele caso, né? O mercado precifica o futuro. Retomada econômica global, infraestrutura bombando na China, nos Estados Unidos principalmente, né, que é um dos mercados principais aí da Gerdau, apesar de estar aí com um sinal de retomada, né, com o aumento do volume de vendas, o mercado não está tão confiante assim num ciclo favorável agora em 2023. Sem falar que coloca na conta também os preços aí de minério de ferro, né, que faz aí preço sim nas ações, não só de mineradoras, mas de siderúrgicas também. E enquanto, né, o mercado não enxerga algo mais concreto, as ações vão sofrer no curto prazo. Setor cíclico é assim mesmo. O ideal é sempre comprar ali perto dos fundos, né, que geralmente acontece, até mesmo para a gente poder potencializar o yield, pois como a gente viu aí, né, em relação à Gerdau, a empresa seguirá pagando dividendos, ela tem condições para isso, a gente viu que está com o operacional forte, dando condições aí para poder pagar mais dividendos, porém a gente não pode pagar qualquer preço, beleza? Então, pessoal, meio de semana ainda é bem movimentado, com boas notícias aí para os investidores. Nós vamos ter mais coisa boa aí pela frente, ou talvez nem tanto, né, para acontecer. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar aí de novas empresas que estão anunciando seus números e eu trarei mais vídeos a qualquer momento para vocês aqui no canal. Um abraço então, bons estudos e até a próxima.